Então hoje, né, eu vou contar para vocês, né, principalmente para quem ainda não acompanhou essa minha trajetória do livro. Deixa eu mostrar aqui o livro, certo? Quem não acompanhou a trajetória do meu livro. E eu vou contar para vocês um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Alves. Sou professora, analista de gestão, formada na área de tecnologia, ou seja, tenho mestrado na área de tecnologia e matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. E tecnologia também é uma das minhas paixões, além de ser professora. Então, o que foi que aconteceu? Uma amiga minha, no início do ano, me convidou para fazer um doutorado em inteligência artificial. E, para mim, no momento, não rola. Né? Talvez futuramente, inclusive, tenha interesse de fazer um doutorado em Portugal, quem sabe. E aí, eu acabei, disse, mas peraí, eu não tô querendo fazer doutorado, mas deixa eu dar uma estudada, eu tava de férias. Eu preciso estudar, porque aí tem muitas informações, muitas coisas novas aí sendo construídas, e eu estou só ouvindo. Não estou lendo nada, não estou estudando nada. E foi o que eu fui fazer. Eu fui estudar sobre inteligência artificial. E nesse estudar sobre inteligência artificial, eu me deparei com um mundo de pessoas produzindo material usando as ferramentas de inteligência artificial. E em um desses usos era a construção de livro. E isso me chamou a atenção, porque como eu sou professora, trabalho com alunos atualmente do ensino fundamental, me chamou a atenção de como estavam sendo feitos esses livros, né? A maneira que as pessoas estavam produzindo esses livros. E comecei a estudar. E minha gente, me deparei com um universo de possibilidades. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a capacidade que se tem hoje, através de várias ferramentas de inteligência artificial, de você construir um livro apenas colocando um tema que você quer. Você automaticamente vai ter a parte escrita do seu livro e as ilustrações, capa, diagramação, tudo. Hoje existem aplicativos que usam inteligência artificial, onde você bota a sua ideia e ele faz tudo por você. E isso me chamou muita atenção, certo? E aí comecei a assistir vários vídeos e ler alguns textos sobre isso. E muitos vídeos que diziam assim, ó, ganhe dinheiro fazendo livro, ganhe muito dinheiro construindo livro. Você pode publicar um livro aqui no site, em um determinado site, e esse livro ser distribuído para vários países e você pode ganhar muito dinheiro com isso. E as pessoas começaram, minha gente, eu não sei desde quando, mas as pessoas começaram a produzir muito livro, usando inteligência artificial e publicando esses livros. E hoje eu entendi, porque tem livro que eu pego e não tem o nome do autor, e não tem ilustrador, não tem outras informações no livro, sabe? Então, assim, existe uma gama de livros que estão sendo produzidos aí, publicados, onde o autor do livro, ou seja, o texto, ele é todo construído por inteligência artificial. E aí, como eu estava de férias, e como eu sou uma pessoa que tenho provavelmente TDAH, eu digo isso porque eu não tenho diagnóstico, né? Eu resolvi que uma das minhas tarefas das minhas férias seria estudar inteligência artificial e colocar em prática o que eu estava estudando. Há 4 anos atrás eu tinha um texto que eu queria que fosse um livro, era um conto, e a primeira barreira que eu me deparei depois que eu escrevi o borrão do meu conto era, certo, eu vou escrever o texto. E como é que eu vou publicar esse texto? Como é que eu vou ilustrar esse texto? Como vai ser a diagramação? Será que eu vou conseguir alguma editora que vai querer o meu texto? E cair na realidade que para você hoje no Brasil ter um livro, você ser um escritor, você precisa ter dinheiro, certo? A não ser que você seja uma pessoa que tem um nome, que já tem um reconhecimento, uma indicação, que uma editora compre o seu livro. Se não for desse jeito, não tem como, certo? Então isso foi uma ideia que eu tive no período da pandemia. Eu escrevi o texto, fiz um borrão no meu texto, mas coloquei as ideias no papel. Dei uma amiga, que inclusive hoje ela é editora, né, e uma escritora brilhante, e ela achou a história ótima, mas já me colocou na realidade, certo? Ou seja, eu tenho dinheiro para fazer o livro, ou não tem como sair do papel. E aí eu guardei meu texto. E com esse meu estudo, eu vi a possibilidade de colocar em prática esse meu sonho que tinha ficado lá engavetado. Então eu peguei meu texto e ao invés de usar o ChatGPT para que ele criasse um texto para mim, eu coloquei meu texto e pedi para ele organizar, para ele mexer no meu texto. Então inicialmente eu comecei a gostar, mas chegou um momento que não deu mais. Ele começou a alterar meu texto e principalmente tirar as partes mais interessantes, as partes mais emocionantes, aquelas coisas que estão relacionadas a mim, né? A minha história, o que eu queria passar, a minha mensagem. E aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa consegue fazer um livro sem ter autoria,
assim, autoria humana, né? Porque vocês sabem que o ChatGPT, ela é uma ferramenta de chatbot, onde ela interage, né? Tenta interagir com o ser humano, utilizando uma linguagem, né? Convertendo essa linguagem máquina em linguagem humana. Então, eu pedi ideias, sugestões, e é massa, o ChatGPT é massa, para a pessoa que não sabe, não conhece, quer informações. Então, em termos de ser, digamos, um suporte para qualquer pessoa que quer escrever, não só um livro, mas qualquer tipo de texto, o ChatGPT, super indico, acho massa, certo? Mas a gente tem que se preocupar com a questão da autoria, certo? E eu acho que principalmente da questão de texto. Acho que tudo, né? Mas inclusive texto. E aí não rolou, eu acabei voltando atrás, pegando meu texto, algumas coisas ou outra que ele tinha dado de dica, eu peguei, né, como dica, como orientação, e comecei do zero o meu texto. Depois que o meu texto estava pronto, aí vamos às outras etapas, né? E a primeira coisa que eu fiz foi colocar ele no Canva, né? Abrir uma página no Canva, que é uma ferramenta que eu uso, que eu gosto, para começar a construir o meu livro. E aí eu dividi os tópicos, né, os parágrafos, as histórias de início, meio e fim, né, de introdução, de problema, de clímax, de resolução do problema, de desfecho, né, no meu texto. Coloquei isso bem divididinho no Canva e aí me deparei com outro problema, que era fazer a ilustração do livro. Bem, eu só vou dar uma paradinha para dizer a vocês qual era o tema do meu texto, né, que eu esqueci de dizer essa parte importante. O meu livro é Pedro e o Dragão, uma jornada encantada, certo? Porque essa é uma história que eu vivi com meu filho, né? Meu primogênito, meu primeiro amor incondicional, como eu costumo dizer, que foi Pedro. E é uma história que eu sempre quis contar. Na verdade, eu sempre conto, mas eu sempre quis escrever. E agora que eu tive a oportunidade de realmente construir um livro e publicar, é um momento que eu quero, de fato, compartilhar essa história, que é uma história muito bonita. Sim, aí voltando, então eu fui fazer a pesquisa de como ilustrar o livro, porque eu não tenho, no momento, recursos para fazer ilustração no meu livro. E aí, nesse meu estudo, eu descobri que a gente pode fazer ilustrações por inteligência artificial. Então, não é eu copiar uma imagem e colocar e ilustrar o meu texto. Não. É eu construir uma imagem por inteligência artificial. A inteligência artificial, do mesmo jeito que ela gera texto, ela pode gerar imagem, certo? Então, você descreve, vê esses avatares que estão por aí, né, que parecem com a pessoa, você escreve, faz uma descrição de como você quer a imagem, e a inteligência artificial produz isso para você. Eu fiz vários estudos e no final me deparei com o próprio Canva, onde ele já tem a opção de gerar imagens por inteligência artificial. E eu gostei do resultado. Não vou mostrar para vocês agora, porque essa é uma outra etapa, né? Porque, inclusive, o livro eu só mostrei a semana passada, porque esse é um livro que é uma homenagem minha, uma declaração de amor a meu filho Pedro. E aí, ele precisava ver esse livro primeiro, ele precisava ler primeiro, para depois eu divulgar o livro. Ai, meu Deus. Tem gente tocando aí, Sofia, vê quem é que tá aí. Então, ele precisava ver primeiro quem era, ou seja, de que se tratava o livro, certo? E depois que ele leu o livro e se emocionou com a história, é que eu me considerei, né, livre para fazer essa divulgação, tá? Deixa eu só ver um pouquinho, gente, que houve uma interferência aqui agora. Alguém chegou? Quem é, filha? Canarinha. A gente pediu nada, não. O sobreleite pode esquecer de botar. Ah, tá bom. Diga ele que não vou poder descer agora, e aí depois eu pego, vou botar daí, tá bom? Ela disse que ia descer. Não, filha, não tem como descer, eu vou fazer uma live, tá bom? Eu acho que ele vai botar. É. Ou Canarinha. Depois vem, exatamente, tá bom. Então, voltando, então assim, aí foi só depois que Pedro viu o livro, depois que eu fiz essa homenagem pessoal a ele, foi que eu pude fazer a divulgação da capa do meu livro. Então, aí eu gostei do resultado das imagens, e como eu tinha no texto as imagens, então fui estudar uma segunda etapa, que era como fazer a capa do livro, a diagramação do livro. E depois que eu fiz isso, meio ainda bruto, eu disse, eu vou distribuir esse livro para algumas pessoas para ver se elas gostam, né? E foi muito legal, porque as minhas amigas amaram, para quem eu dei para 2 amigas, e uma inclusive que tem um filho, né? Uma foi Magda Regina, outra foi Manuela, e a outra foi o filhinho dela, que amaram a história. E aí isso me impulsionou, isso me deu, né, gás para continuar nesse projeto. E aí eu fui estudar
Depois, como criar imagem. Sofia precisa dizer ele que não tem como descer agora, tá bom, filha? Que aí que não tem ninguém pra descer. Que manhã liga depois, tá bom? Então, assim, pra vocês saberem o que era, a padaria vir trazer uma encomenda que não trouxe e agora não tem como eu descer pra pegar a encomenda lá embaixo. Então, vamos lá. Pronto, aí Sofia dando a informação. Então, vejam só. Então, assim, aí eu fui, depois que ele tava todo prontinho, né? Fez a diagramação, a capa, as ilustrações, botei várias coisas, várias informações dela que tava faltando. Eu fui estudar mais sobre o livro, o que é que precisa ter no livro. Tanto ISBN, ficha cartolográfica, uma série de coisas. E eu descobri que através da Amazon, né, eu poderia fazer a divulgação do meu livro. E é muito legal porque lá tem um espaço onde você faz a publicação do livro. Você escolhe várias opções. Não é muito fácil não de fazer não, certo? Dá um trabalho para você fazer a publicação do livro dentro da diagramação do Amazon. Mas dá para fazer, tá? A gente então apanha um pouquinho, mas depois... Eu apanhei porque eu nunca tinha feito, mas agora eu tiro de letra, certo? Então eu fiz a publicação desse livro na Amazon, todo direitinho. E aí, inclusive, quando você faz a publicação, você pode escolher a data que vai fazer o lançamento do livro. E aí eu botei a data que foi dia 31 de março. E você tem a opção de você pedir uma cópia de autor, a boneca do livro, que é para você ver se o livro tá ok. Ele mesmo dá o ISBN, ele cria um ISBN para você se não tiver. Quem não sabe, ISBN é o código, que é como se fosse a impressão digital do livro. Que acaba o livro, né? Acaba não, né? É uma forma de tornar o livro seu, ou seja, ninguém pode, né? Fazer a cópia do seu livro. Tem aqui, ó, meu ISBN, porque esse livro aqui, essa cópia foi feita pela Amazon, certo? E aí eu queria que antes de fazer o lançamento do livro, eu queria ver o livro, certo? Antes que alguém tivesse ele na mão, eu queria ter ele na mão. E na verdade a ideia não era, eu não queria nem no início, na minha cabeça, não estava nem fazer um livro para vender, um livro que as pessoas tivessem acesso na mão. Poderia até ser alguma coisa que fizesse uma tiragem pequena e fizesse a distribuição disso, desse de presente. Mas aí acabei entrando no movimento de ser uma escritora independente e uma editora independente, né? E então eu fiz a publicação desse livro na Amazon. E o que foi que aconteceu? Ele não chegou na data prevista, até por causa dos feriados. Então, a primeira data que eu fiz o lançamento do livro não deu certo, porque eu não tinha ele em mãos. Então, como eu não tinha ele em mãos, eu não ia jamais colocar ele para venda, certo? E aí, um dia depois da data, ou seja, dia 1º de abril, no dia da mentira, não foi mentira, o meu livro chegou. Minha gente, foi uma emoção que vocês não têm ideia. Pegar no livro, minha gente, olha... Eu amo tecnologia, eu adoro digital, mas em matéria de livro, minha gente, não tem coisa melhor do que isso. Então, foi uma emoção enorme ver meu livro. Deixa eu mostrar só uma página, tá? Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar essa página aqui. Ver meu livro, lindo, vou botar correndo mesmo. Correndo, lindo, editado, impresso, a cor mais linda do mundo. Aqui a parte de trás do livro, certo? O tema, né, Pedro e o Dragão, o título, né, Pedro e o Dragão, né, uma jornada encantada. E aqui tem Pedro e aqui tem o dragão. E uma das coisas, minha gente, que eu vou lhe dizer a vocês, que eu fiquei surpresa, foi com a qualidade de produção, de geração das imagens. As imagens são a coisa mais linda do mundo, certo? Eu me apaixonei. Gostaria muito, tenho certeza, que se eu tivesse pago para um ilustrador fazer, teria ficado mais bonito do que esse livro. Certo? Porque não só a história que tá linda, mas as ilustrações também. Mas, infelizmente, no momento não dá. Quem sabe no meu segundo livro, né? Que já tá em construção, tá, minha gente? Porque livro é assim. Primeiro você faz um, depois que você faz um, você já quer fazer outro, tá? Então, se você tá pensando em escrever um livro, já vai ficando a dica, tá? Que quando você fizer um, que você terminar, você já vai estar pensando antes mesmo em outro. Se você for agitado, feito eu, é que já tá pensando no terceiro e no quarto. Então, eu amei, sabe? Fazer, criar. Eu me deparei com um problema que é... Para o Brasil, tá, minha gente? Porque, assim, para os Estados Unidos, esse livro sai baratíssimo, tá? Livro no Brasil, impressão no Brasil. Eu descobri que é uma coisa muito cara, certo? Então, eu quero, cara, ter o meu livro em casa. E algumas amigas minhas foram lendo e foram gostando. E, né, claro, querem adquirir. E eu tô à busca de uma forma de fazer a impressão desse livro num valor que não fique tão caro. Para fazer a impressão desse livro nos Estados Unidos, porque quando a gente publica esse livro na Amazon, sai
é no site da Amazon.com. Não é no site da Amazon.com.br, tá? Então, o que quer dizer isso? Que você publica o seu livro no site da Amazon dos Estados Unidos, eles imprimem lá e você recebe aqui. Top, né? Mas o problema são os impostos, tá? Então, assim, não dá para fazer a compra do livro no Brasil. Então, o que eu vou fazer é, claro, divulgar esse livro nos Estados Unidos e em outros países em que adquirir o livro fique com um valor acessível. Já entrei em contato com algumas amigas minhas que moram nos Estados Unidos e vai ficar de boa, né? Então, vai ficar massa para fazer isso. Então, eu comecei a correr através de uma outra forma de fazer a publicação desse livro, em que eu não tenha custo, porque eu não tenho verba para fazer impressão em larga escala desse livro. Não sou uma pessoa conhecida, não sou uma escritora conhecida, então não rola isso. Eu achei um absurdo, encontrei um vídeo na internet de uma pessoa que vende a ideia de você ganhar muito dinheiro publicando um livro. E ele dá exemplo, por exemplo, de Pedro Bandeira, minha gente. E diz, olha quantos livros essa pessoa vendeu divulgando o site dela na Amazon. Minha gente, não é nada mais, nada menos que Pedro Bandeira. Não dá para comparar uma pessoa que tem um livro, que está querendo construir o seu primeiro livro, dizer para ela que se ela criar o seu livro com o ChatGPT, com inteligência artificial, ela vai ficar milionária, vai ficar rica, vai ganhar muito dinheiro, né? Divulgando isso na internet. Eu acho muito complicado e muito difícil. Então, foi uma das coisas que eu, de cara, né, identifiquei quando eu vi o vídeo que a pessoa estava, né, fazendo aí, contando lorota, né? Então, assim, fui buscar uma outra forma de ver meu livro publicado, certo? Não só publicado, como impresso. E eu encontrei uma empresa aqui, que eu não vou divulgar o nome agora, tá? Porque eu tô esperando a cópia chegar. E é por isso que eu ainda não divulguei a data do lançamento. Eu gostaria muito de fazer o lançamento desse livro no dia 4 de maio, porque dia 4 de maio é o aniversário de Pedro. E aí eu queria aproveitar esse momento para fazer o lançamento desse livro. E eu estou esperando essas cópias chegarem. Até lá, eu aproveitei para fazer alguns ajustes no livro. Minha gente, eu não sei como a pessoa inventa de fazer texto, imagem, diagramação, tudo sozinha no livro. É claro que tive a ajuda de algumas pessoas, né? De alguns amigos que leram meu livro, né? E que amaram o livro, a história, acharam emocionante. E olha, não sei, eu tô muito feliz com isso, muito feliz com isso. Inclusive, a fala delas você precisa distribuir esse livro de alguma forma, compartilhar essa história, porque ela é uma história linda, ela é uma história emocionante e as pessoas precisam conhecer seu livro. Então, assim, eu estou muito feliz com isso. Aprendi muito. Estou pensando em fazer um curso, inclusive, não é um curso de criação de livro, né? Mas um curso em que permita que a pessoa ela faça o que ela quiser. Se ela quiser fazer um livro, ela faz. Se ela quiser fazer um texto, ela faz. Se ela quiser fazer um artigo, ela faz. Usando, claro, né, as ferramentas. Não para... A minha intenção não combina comigo, não é essa a minha vibe, né? De usar as ferramentas de inteligência artificial pra gente não ter autoria, certo? Pelo contrário, eu acho que as inteligências artificiais têm que ser usadas sim, e principalmente tem que ser usada por nós professores, né? A gente precisa se apropriar das tecnologias, e as inteligências artificiais estão aí para isso. E a gente tem que fazer isso de uma forma muito crítica, né? E para a gente fazer de uma forma crítica, a gente tem que se apropriar, né? A gente tem que estudar, a gente tem que testar, e a gente só pode fazer isso fazendo. Então, esse curso que eu estou pensando em montar é justamente para pessoas que têm interesse em criar material, produzir material de autoria e que possam usar as inteligências artificiais como suporte, tá bom? Aguardem, né? Eu vou estar aos pouquinhos, continuar dando algumas dicas do meu livro, certo? Dessa minha publicação independente. E vou também estar aí, continuar dando dicas de como usar as ferramentas de inteligência artificial para ajudar, né? Para nos... como ferramenta, né? Para que a gente possa produzir o material que a gente quiser. Eu estou muito feliz, né? Eu tenho uma grande amiga, que é a Renata, que ela foi que fez agora a revisão do meu livro. Algumas coisas eu tinha dúvida e ela fez uma revisão com muito amor e carinho. Eu até divulguei para vocês que depois que ela fez a revisão, ela leu o livro todo e se emocionou com o livro. E ligou para mim, emocionada. E isso não tem preço que pague. Porque, minha gente, essa é uma história
de uma relação de amor de uma mãe solo, né? E que faz tudo para ver seu filho feliz. Então, a minha preocupação na produção e na construção desse livro não é ser escritora, não é ser editora, não é ficar rica, muito menos virar um best-seller, tá? Que é isso que as pessoas divulgam quando ensinam a você a fazer um livro, que você vai ganhar dinheiro e que você pode virar um best-seller. Não, a minha intenção desse livro foi usar as ferramentas como uma forma de democratização do conhecimento, em que pessoas que antes só poderiam construir um material ou ter um material em mãos, como esse aqui, se tivesse uma editora por trás, se tivesse alguém que pudesse fazer por ela. E hoje nós temos ferramentas que pode você até, inclusive, construir um livro que é seu. E isso aqui, minha gente, não tem dinheiro que paga, certo? E materializar isso aqui pra mim não é materializar o livro só. Isso aqui é a materialização da minha declaração de amor para o meu filho. E isso pra mim é o que é mais importante, tá? Então assim, e aí eu quero ensinar. Como eu sou professora, né? Diz que a gente aprende, tem um autor que eu esqueci o nome, que diz assim: a gente aprende muito quando a gente escuta. A gente aprende muito quando a gente vê. A gente aprende muito quando a gente lê. Mas a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto, né, de ensinar. Porque eu, quando ensino, eu reaprendo, ou aprendo novas coisas, tá bom? Então fica aí essa minha postagem para vocês, com mais essas informações no livro. Espero de fato, eu já tenho, minha gente, inclusive, vejam, eu já tenho, inclusive, convites para dar palestra e para fazer a divulgação do meu livro. Vocês acreditam nisso? Pois é. E eu ainda não tenho livro. Então, eu desacelerei um pouco, porque não dá para ter tudo, né, rápido, só se de fato for tudo copiado. Você rapidamente... Tem uma pessoa na internet que ela ensina você a fazer um livro com 15 minutos. E olha, se você aprender, você faz até menos de 15 minutos. Você constrói seu livro, você publica seu livro com menos de 15 minutos. Mas eu não fiz um livro com 15 minutos. E muito menos eu publiquei com 15 minutos. Isso já é uma relação de amor que vem desde janeiro. Nós estamos em abril. E aí eu já estou caminhando para maio, tá? Então fica aí, eu vou dando mais informações para vocês com relação ao meu livro, né? Eu espero de fato conseguir fazer esse lançamento em maio, início de maio, mas eu vou deixar para vocês isso antes, antecipado, para poder vocês terem acesso a esse livro, que é uma declaração pro meu fofinho, o meu Pedro, meu primeiro amor incondicional, tá bom, gente? Então fica aí, um beijo para vocês, tudo de bom, tchau!